Muito bem-vindos novamente. Vamos dar sequência à nossa aula que nós falamos sobre os cromossomos. Então, vamos dar continuidade a ela. Expliquei para vocês na aula passada o que são cromossomos. Falei para vocês que nos cromossomos são carregados os genes e o DNA dos indivíduos, dos seres vivos. Falei para vocês que a quantidade de cromossomos de uma espécie varia para outra. E falei para vocês que nos seres humanos há existência no seu DNA, na sua célula, de 23 pares de cromossomos, totalizando então 46 cromossomos. Falei para vocês que metade desses cromossomos são herdados da mãe e a outra metade dos cromossomos são herdados do pai. Então é assim que nós vamos ter a herança genética de pai e de mãe. Então vamos dar sequência. Lá na última aula, quando eu explicava, eu falei para vocês que cada par de cromossomos, eles são numerados de 1 a 23, e falei para vocês que cada um deles contém os genes respectivos para determinadas características nos seres humanos e nos demais seres vivos. E aí eu citei o exemplo para vocês dos cromossomos que são responsáveis por definir o sexo de um ser humano, de uma pessoa. Falei para vocês que esses cromossomos são os cromossomos do par 23. Então, em qualquer ser humano que você for fazer uma análise de DNA, for estudar os cromossomos, será visto que os genes que determinam o sexo, se é homem ou se é mulher, sempre estarão no par de cromossomo 23, ok? Então, isso é uma informação muito importante. Então, sempre o par de cromossomo 23 é onde que vai carregar a herança genética que define o sexo da criança, o sexo do indivíduo. Se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher. Então, é ali que é determinado. E aí, o que acontece? Como é que nós vamos diferenciar? Como é que nós vamos saber se esse cromossomo, se esse par de cromossomo 23, ele é um par de cromossomo que vai definir o sexo para a mulher ou se ele vai definir o sexo para homem? Então, isso nós vamos determinar, nós vamos identificar através da forma desses cromossomos. Então, olhem aqui nesse esquema que eu coloquei para vocês. Quando o par de cromossomos 23 for XX, sempre vai ser mulher. Então, sempre vai ser mulher. Vai ser homem quando o par de cromossomos 23 for XY. Então, quando for XY, essa pessoa vai ser homem. Então, é aqui a diferença que vai existir em relação aos cromossomos que definem o sexo para mulher ou o sexo para homem, se é mulher ou se é homem. Todos os cromossomos, todos os pares de cromossomos, do 1 ao 23, eles possuem a forma XX, todos eles. A única exceção que vai existir vai ser no par de cromossomo 23 e no homem. E somente no homem que vai ter essa diferença, que um dos seus cromossomos vai ter a forma Y. Então é aqui esse segundo cromossomo que vai determinar se esse indivíduo vai ser homem ou se ele vai ser mulher, ok? Então, se eu pegar os cromossomos de uma mulher e for estudar a sua forma, eu vou ver que todos os 23 pares de cromossomos serão XX. Então, par de cromossomos 1, par de cromossomos 2, par de cromossomos 3, assim sucessivamente. Então, todos vão ter a forma X. E se eu for fazer a análise da forma dos cromossomos do homem, vou ver que todos eles também serão XX, porém o último par, que é o par 23, será XY, ok? E aí, para fins de regra, nós temos que entender o que? Quando nós representamos os cromossomos, quando nós representamos as suas formas, XX ou XY, no caso do homem, sempre o primeiro cromossomo, então aqui nós temos o 1, aqui nós temos o 2. O 1 e o 2. Então, no par, sempre o primeiro cromossomo, ele vai se referir ao cromossomo herdado da mãe.
Então, o cromossomo que essa pessoa, nesse exemplo, herdou da mãe. Sempre o segundo vai representar o cromossomo ou o material genético, né, assim nós podemos dizer também, herdado do pai. Então, isso aqui é um padrão, tá certo? Um padrão de representação. Não quer dizer que lá, quando eu for olhar em um microscópio eletrônico, for ver os cromossomos, que vai estar nessa ordem. Não. Isso aqui é apenas um padrão de representação científica, ok? Então, primeiro sempre eu vou representar o cromossomo da mãe e depois sempre o cromossomo do pai, ok? Então, sempre vai ser dessa forma. Talvez vocês estejam se perguntando assim, professor, como assim? Cromossomo forma X, cromossomo forma Y, os cromossomos são letras, não estou entendendo. Não, gente. Nós representamos os cromossomos pelas letras X e Y, por quê? Porque ao analisar esses cromossomos em uma determinada fase da duplicação da célula, da multiplicação celular, eles vão adquirir formas que lembram muito essas letras. Por isso, definiu-se por representar esses cromossomos por essas letras. Então, observe nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, uma imagem real, tirada de um microscópio eletrônico, onde nós podemos ver esses cromossomos. Então, olha só para vocês verem. Vou só virar aqui a imagem para vocês estarem vendo. Então, olha só. Aqui eu tenho um par de cromossomos do par 23, né, que define o sexo para o homem, né? No caso aqui, ó, é uma imagem de um par de cromossomos de um homem. Então, olha só para vocês verem, é uma foto real, tá? Minha imagem não está com uma qualidade boa porque a minha impressora não está legal. Mas observem para vocês verem, olha só. Aqui eu tenho o cromossomo Y e aqui eu tenho o cromossomo X. Então, observem para vocês verem como que a sua forma lembram essas letras. Olha só aqui o Y. Vocês estão vendo? Está identificando aqui esse cromossomo como sendo Y. Se vocês forem observar, o Y tem duas pernas para cima, uma perna para baixo. Olha só aqui para vocês verem esse cromossomo. Ó. Uma perna para baixo, duas pernas para cima. Então ele lembra, né, um Y, por isso que nós o representamos pela letra Y. Então, gente, o cromossomo ele não é uma letra. Nós apenas usamos as letras para representá-los. E essas letras específicas X e Y, nós usamos elas porque os cromossomos lembram essas letras. A sua forma lembra essas letras. Olha aqui para vocês verem o cromossomo X, né, ó. Observem que o X ele tem duas perninhas para cima, duas perninhas para baixo. Se eu for ver aqui na imagem do cromossomo, eu vou ver que é a mesma coisa. Olha só, duas perninhas para cima, duas perninhas para baixo. Então ele lembra, né, a letra X. Então por isso que foi escolhido essas letras para representar os cromossomos, né, X e o Y. Então olha só aproveitando essa imagem, então, na mulher, todos os seus 23 pares de cromossomos, ou todos os seus 46 cromossomos, que é a totalidade de cromossomos que uma mulher possui, são dessa forma, né? X, eles possuem a forma X. No homem também vai acontecer a mesma coisa, com exceção, como eu disse para vocês, lá no cromossomo par 23, que um cromossomo do par vai ter a forma Y, ok? Então a diferença vai existir no homem, ok? Então, quando vai haver a formação de um zigoto ou a formação de um embrião, através da fecundação, né, quando ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, quem vai determinar o sexo da criança vai ser o material genético contido no homem e não na mulher. Então, quem determina o sexo da criança é o espermatozoide, né? O material genético que é carregado no espermatozoide. Vamos voltar aqui à nossa imagem. Então, olha só. Então, como eu falei para vocês, né? No homem e na mulher, o par de cromossomos 23 vai ter essa pequena diferença.
ok? Então, na mulher sempre vai ser XX, no homem XY, ok? Então, olha só, aqui ele herdou da mãe o X e ele herdou o Y do pai. Sempre o Y vai vir do pai, né? Porque só o homem possui o cromossomo na forma Y. Então, vamos imaginar que aqui mãe e pai vão ter filhos. Então aqui nós podemos ter quatro situações. Olha só. Esse primeiro filho, ele pode herdar esse primeiro cromossomo da mãe e pode herdar esse primeiro cromossomo do pai. Então, seu par de cromossomo 23 ficou XX. Logo, essa criança vai ser o quê? Homem ou mulher? Vai ser mulher. Por que que vai ser mulher? Porque mulher tem o seu par de cromossomos XX, sempre. Vamos a uma segunda hipótese. Vamos imaginar que esse filho herde o segundo cromossomo da mãe e não o primeiro. Lembrando que, como eu já disse em aulas anteriores, né, um ser humano ou um outro ser vivo qualquer vai herdar apenas metade do DNA da mãe e metade do DNA do pai. Então aqui ele não vai herdar os dois cromossomos da mãe e nem os dois cromossomos do pai, apenas um deles, ok? Então suponhamos nesse segundo exemplo que esse filho herdou o segundo cromossomo da mãe, o X, e continuou herdando o primeiro cromossomo do pai. Então, como é que ficou? Novamente ficou XX. Então, nessa situação, nós teríamos aqui uma mulher. Terceira situação que pode acontecer. Novamente, essa criança herdar o primeiro cromossomo da mãe, mas herdar o segundo cromossomo do pai. No caso aqui, o Y. Então, essa criança aqui, ela seria o quê? Homem ou mulher? Se nós formos observar aqui a nossa referência, nós vamos ver que nesse caso seria homem, ok? Então, seria homem. E se nós tivermos aqui essa outra situação? Nós podemos ainda ter uma quarta situação. Essa criança poderia herdar o segundo cromossomo da mãe e herdar também o segundo cromossomo do pai. Então, o que nós teríamos aqui? Nessa situação, essa criança seria o quê? Seria homem, porque o seu par de cromossomos ficaria XY. Então, essas são as quatro possibilidades de combinações entre os cromossomos do par 23 que podem ser herdados por uma criança, ok? Então, essas são as possibilidades. Sempre vão ser quatro possibilidades de combinações diferentes, né? Então, quando houver XX mulher, XY homem. Se vocês observarem aqui, entre essas quatro possibilidades, duas possibilidades será de ser mulher e duas possibilidades será de ser homem. Ou seja, o que quer dizer que quando um casal vai ter um filho, o percentual de chances de ser homem ou de ser mulher é igual, é de 50%. Então, 50% de chances de ser homem, 50% de chances de ser mulher. Então, olha só para vocês verem que interessante, né? O percentual de chances de nascer homem ou mulher é igual, né? Entre quatro possibilidades, metade das chances para ser mulher e a outra metade das chances para ser homem, né? Então, é muito igual isso aqui. Isso é bem interessante, né? Mas aquilo que eu falei com vocês, né? Quem sempre vai determinar se a criança vai ser homem ou mulher vai ser o material genético do espermatozoide, né? Então, o material genético advindo do pai, né?
Então, se o pai doar o X, a mulher sempre vai doar X, né? Porque ela só tem X para doar. Ou ela doa o primeiro X, ou ela doa o segundo X, né? Ou seja, seus cromossomos, tanto o primeiro quanto o segundo, são da forma X. Agora o pai não, ele pode doar o cromossomo, ele pode doar um cromossomo na forma X ou pode doar um cromossomo na forma Y. Então, o que determina o sexo da criança vai ser o material genético carregado pelo espermatozoide, né? Então, se ele doa o cromossomo com forma X, vai ser uma mulher. Se ele doa o cromossomo com forma Y, vai ser um homem. Então, é ele que vai determinar o sexo da criança. Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Forte abraço e fiquem com Deus.